deve atemorizar quem defende a liberdade. E liberdade e vida são coisas que não existem, uma sem a outra aí não. O perigo está no silêncio. Só descobri na manhã seguinte, dia 12 de abril de 2001, que tinham instalado um compressor que, atravessando o fosso de ventilação do banheiro, estava lá para injetar gás carbônico em altas doses. Percebi a fumaça entrando pelo vitrô do banheiro, tentei então fechá-lo e em seguida abri todas as torneiras da água da casa, assim como escancarei todas as janelas dos quartos, da cozinha e da área de serviço em que morava. Para minha surpresa, a quantidade era tão grande que, em questão de minutos, o apartamento estava todo tomado por uma espessa nuvem de gás. Abri a porta da frente, que dava para o corredor do andar que morava, procurando ajuda nos apartamentos vizinhos. Subi então um lance de escada e percebi logo que todo o edifício tinha sido evacuado para que pudessem me matar como numa câmara de gás sem contaminar os vizinhos. As pessoas dos apartamentos fronteiriços ao meu fechavam as janelas e o grupo paramilitar sediado no bar em frente ao meu edifício ameaçavam me matar a pauladas e barras de ferro se tentasse sair à rua. Foi quando percebi que toda a operação estava sendo comandada do apartamento situado no mesmo nível do meu andar, no edifício em frente. Podia ver o chefe criminoso postado de braços cruzados, observando, dando ordens e falando ao telefone. Meu desespero não teve tamanho, no entanto consegui manter a calma e percebi que pela internet as pessoas se mobilizavam tentando me salvar, enviando e-mails de ajuda pelo mundo todo. Liguei para a polícia no número 190 que não respondia. Liguei ainda para vários números pedindo ajuda para pessoas que nada podiam fazer. Chegou a um ponto que o gás era tanto que, a despeito de molhar constantemente a cabeça, estava perdendo as forças e os sentidos e ficando cada vez mais fraco e zonzo. Não esperava viver muito. Como vocês podem ver, esse é o meu apartamento. É onde os eventos todos aconteceram. Isso há 10 anos atrás. Mas o que é mais interessante é que, para que tudo isso acontecesse, a vizinhança toda teve que tomar conhecimento do que aconteceu. O Monte Laurier, o condomínio Monte Laurier, onde eu moro, teve que tomar conhecimento do que estava acontecendo. Como é que esses eventos todos que me levam a ficar exilados em Buenos Aires aconteceram sem que o condomínio soubesse, sem que os vizinhos soubessem? Isto é que está em jogo aqui. Como que a vizinhança silencia enquanto o vizinho está sendo atacado por grupos políticos porque está fazendo críticas que comprometem ou desagradam o interesse público dessas administrações públicas corruptas, disso que eu estou chamando aqui nesse DVD de fascismo carnavalesco, porque impede a crítica e estimula a sem-vergonhice, estimula a corrupção, que pessoas andem peladas no meio da rua, que se embriaguem, que vão fazer xixi na porta da sua casa. Mas o vizinho do Monte Laurier não viu nada. O silêncio é que cria esse tipo de coisa. Não está na notícia. A notícia, se ela estiver errada, ela pode ser desmentida, desqualificada. O autor pode ser desmistificado na sua rigidez profissional, não é? O silêncio é que é dramático, silenciar sobre certos temas. Isso é que nós devemos temer. Realista. Se quiser, para a coleção de quem quiser pesquisar, é o 220, que fala absolutamente, claramente, da liberdade de manifestação, da expressão, que não pode ser por qualquer meio, por qualquer modo, não pode sofrer qualquer embaraço da lei, e há uma remissão ao artigo 5º da Constituição, incisos 4, 5, 10, 13 e 14. Aí também se preserva o direito do cidadão à intimidade, à honra e à vida privada. Agora, convenhamos, o interesse público na informação não é da fofoca, não é de saber da intimidade de ninguém, da vida privada de ninguém. O principal foco da informação tem que ser o agente público, a autoridade. Por quê?
Aí vem a questão, tudo isso na decisão do Supremo, vem a questão do poder soberano do povo, vem o dever da administração pública se submeter aos princípios da moralidade, da impessoalidade, da transparência. Eu acuso o ministro da Justiça desse país de alta traição à República e à Constituição, assim como às suas funções constitucionais obrigatórias de proteger os cidadãos e a sociedade, liderando uma campanha de políticos do Estado de São Paulo com interesses politiqueiros, rasteiros e corruptos de fundo nitidamente fascista e racista, e sistematicamente perseguir-me por diferença de opinião e ódio ideológico. Agora, uma autoridade não pode se considerar injuriada porque recebeu a crítica à função que ele desempenha. Quer dizer, é voluntário, todo mundo se candidata voluntariamente, presta concurso voluntariamente, consente em ser nomeado voluntariamente. Depois, como é que vai querer se proteger com direitos da personalidade quando é fiscalizado nas atribuições para as quais voluntariamente... Interessante notar como o destino se cruza e a história se repete. Quase 100 anos depois do caso Dreyfus e 20 anos do fim do regime arbitrário que já existiu nesse país, aqueles mesmos que antes defendiam liberdade, democracia e igualdade, agora sucumbem à tentação de instalar uma tirania de aldeia própria de ditaduras. Nos casos desses regimes fascistoides, razões de Estado e a própria segurança nacional são sempre aventados para sistematicamente se violar os direitos constitucionais e transformar a própria Constituição numa pilhéria. As pessoas tomem conhecimento dessa decisão. Ela é de alta complexidade, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas eu lhe asseguro que lá está escrito que não pode existir lei sobre conteúdo de jornal. Opinião. Não pode haver lei sobre conteúdo. Essa é a questão. Essa é a grande questão. Abrange tudo. Abrange tudo. Então, não pode haver censura. As indenizações não podem chegar a um ponto que se torne um fator de inibição da própria liberdade quando se tratar de agente público, quando se tratar de autoridade. Estão acima da lei e têm privilégios especiais. Eles acham que estão no direito de esculhambar. Realmente não sou versado nas mesmas artes de corrupção como eles. Estou aqui lhe mostrando uma cena de minha casa, de onde lhes tenho falado nesses últimos meses. Deem uma boa olhada, vejam o resultado de uma vida inteira de honestidade, vejam o que acumulei através de $300 mil e os melhores anos da minha vida, estudando e trabalhando com recursos públicos desse país, em forma de bolsas de estudo. Como essa gente tem coragem de fazer o que estão fazendo? Agora vamos pedir a eles que mostrem onde moram. Vejam como esses nababos moram e comparem. Vejam se essa situação de perseguição política e ideológica se justifica. Quando essa gente vai ter um pouco de decência? Quando essa gente vai ter limites? Não se tenta destruir e desacreditar cidadãos honestos, principalmente num país doente pela corrupção como o nosso. Que esses políticos tenham vergonha do que estão fazendo, principalmente em relação a um cidadão como eu, que não tem meios para se defender. Usaram a minha palestra com objetivos políticos sórdidos e manipulação inacreditável. Agora tentam me desacreditar lançando lama e difamação contra mim. Será que eles teriam coragem de fazer o mesmo com alguém de suas famílias? Teriam coragem de tripudiar e humilhar um cidadão acima de qualquer suspeita como eu? Não se iludam, eu sou vocês que me ouvem nesse momento. Na verdade, é por isso que eles odeiam a classe média, porque pensamos, nos posicionamos, e não somos e não seremos massa de manobra para ninguém. Eles querem isso, manter a população empobrecida, na ignorância. Assim ninguém os contesta ou os ameaça. É de Brasília, só podemos esperar o famoso faça-se, cumpra-se, pague-se. Ao que responderemos todos em coro: danem-se. Esse arquivo mostra uma cena semelhante do que foi filmado no arquivo anterior do ano 2000. Por incrível que pareça, passaram-se 10 anos. E a minha residência é praticamente a mesma, comparando com o arquivo filmado
há 10 anos atrás. Nada mudou. Inacreditável. Depois de todos esses esforços, veja só como professor ganhando R$ 6 a hora. Olha o que eu acumulei. O meu quarto é exatamente como há 10 anos atrás. Que país é esse? Se a gente pudesse falar numa censura do bem e uma censura do mal. Ou seja, a censura da esquerda é uma censura do bem. A censura da direita é a censura do mal. Não existe isso. Assim como me parece que possa existir uma censura, porque a Constituição diz explicitamente que não é possível a censura, uma censura que seja do Executivo ou uma censura que seja do Judiciário. Não faz diferença. Ou seja, se proibir que se faça a publicação é uma censura, não importa se seja do Executivo ou do Judiciário. O que a Constituição diz é, olha, nós temos a hipótese de se fazer, de ter a liberdade de imprensa e eventual violação vai ter que ter... Liberdade de avançar nesse aspecto, nesse dever do Estado brasileiro de revelar a verdade. Então, é sem dúvida nenhuma, uma iniciativa importante. Elas passaram... Constitucionalista, sobre que direito prevalece sobre qual? Se é a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento ou o de garantias individuais, ou seja, o direito que todo mundo tem à privacidade, à honra inviolável, e tudo mais. Quer dizer, o texto da Constituição é pouco claro sobre qual é a hierarquia entre esses direitos? Na verdade, não me parece pouco claro, não. Me parece bem claro. A Constituição, ela abre o artigo 5º dizendo que é livre a manifestação do pensamento sendo vedado ao anonimato. E logo em seguida traz outras disposições também reforçando essa ideia. Então, a Constituição diz a manifestação do pensamento, a liberdade de informação, a liberdade de imprensa não precisa ou não se pode impor que ela sofra restrição por força de qualquer ato. Então não precisa ter licença, não precisa ter nada para se publicar. Então você tem absoluta liberdade nesse sentido. Senhores políticos, a liberdade de expressão é garantida por isso. E eu estou falando garantido por isto daqui. Vamos pôr abaixo o murro de Brasília.